Olá, tudo bem? Aqui é a Janaína Domingos, que faz parte do quadro Entrevistando Iperó. Hoje estou aqui com a Isildinha Domingues e nós vamos conversar um pouco a respeito da história da Isildinha, sobre uma pesquisa que ela faz, sobre os ancestrais, como começou tudo aqui em Iperó, como as famílias foram se formando. Oi, Isildinha, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada por você estar participando aqui da entrevista com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço. Isildinha, vamos falar agora sobre você primeiro, para a gente começar antes de falar das famílias, né? Você nasceu aqui em Peró, como que foi? Eu nasci aqui em Peró, aqui pertinho aqui da estação mesmo, no sítio onde é atual Vitem. Meu pai e minha mãe moravam lá e todos nós nascemos lá. Depois que a gente veio para a Rua Santo Antônio, aqui no centro, e a gente se cuidava, minha mãe tinha leiteria, né? Então a gente pegava o leite de lá e trazia para o centro de cá e vinha para cá. Então, e você nasceu assim, em hospital, ou você nasceu na fazenda mesmo, igual acontecia assim antigamente? Não, nascemos com parteira. Na fazenda? Na fazenda. A gente fala sítio, né? Que fazenda, não lembrava que tinha esse termo, né? Mas a gente nasceu no sítio. A parteira foi a dona Aurora, que inclusive era a mãe da dona Enori. Ah, nossa, Ela que fazia os partos, agora. Daí depois veio a minha tia que fazia os partos também. Mas quem fazia anterior era a dona Aurora. E você é o que número do número de filhos que sua mãe teve? Eu sou a quarta. Nós somos em 8 irmãos, 2 por parte de pai, né? Já tenho 3 irmãos falecidos. Mas o primeiro é a Edna, o segundo é a Marlene, a terceira é o Neno, né? O Neno Domingues. Que é o vice-prefeito da Isso, cidade. A quarta sou eu, a quinta é a Dalci, o sexto é o Diziteu, o sétimo é a Edilceia e o último é o Wilson, né? Então a gente nasceu tudo aqui. Todo mundo nasceu da dona Lourdes, né? O nome da sua mãe. Dona Lourdes, e a parteira foi a dona Aurora, acho que teve, e a dona Isaura também, Isaura Fogaça. Ah. Ela também fez alguns partos. E também tem um nome de escola, a dona Enori, a dona Isaura Fogaça, né? O nome das escolas aqui da cidade. A gente sempre foi amparado por muitas mulheres daqui de Peró. Então, a gente nasceu tudo um parto normal, graças a Deus. E nós estamos falando de que ano isso? Que mais ou menos, né? Olha, eu nasci em 56, estou com 65 anos de idade, né? E a minha vida foi aqui, Peró. E meu pai, minha mãe, sempre participando da história da cidade. Daí é que eu me interessei em fazer a pesquisa da família. Porque eram muitas terras, né? E eu queria saber como é que eles adquiriram essas terras, né? Sim. Se era poceiro, se era alguma coisa assim. O nome do seu pai era, que você não falou o nome do pai, falou do nome da sua mãe, né? O nome da minha mãe é Maria de Lourdes, né? E que chamava ela de Lourdes, Dona Lourdes. E meu pai é João Domingues dos Santos, que é o seu João, o Joãozinho que o pessoal chamava. Então, eles são os meus pais, né? E minha mãe, meu pai teve a primeira esposa, depois teve a segunda, quando veio daí a Sorocabana, a estrada de ferro Sorocabana para cá. A sua mãe já era daqui ou não? Não, isso que eu falar, minha mãe, como se diz, a Sorocabana que trouxe minha mãe para o meu pai. De onde que a sua mãe veio? Minha mãe veio de Mairinque. Ah. De Mairinque, meus irmãos, os irmãos da minha mãe, meu avô, tudo trabalhava da Sorocabana, todos, né? Aí, meus tios também, depois que veio a Sorocabana, alguns dos meus tios também trabalhou também na Sorocabana. E seu pai ficou viúvo, foi isso? Ele teve 2 filhos, ficou viúvo? Na realidade, ele teve mais filhos. Ele teve 6 filhos, 2 sobreviveram, que também teve uma época da tuberculose. E não tinha vacina, não tinha, o tratamento era difícil, tinha que ir para as zonas dos campos fazer. Meus irmãos faleceram lá, inclusive, assim, por parte de pai. Né? E eles passaram também maus bocados dessa época, né? Depois, quando a minha mãe casou, aí que ela trouxe a modernidade da cidade para o sítio, né?
Ah, é? A sua mãe veio toda para trazer a... É, isso, porque antes, por exemplo, a cama era feita com madeira e pedaço de couro, né? E colchão Sim. era de palha de milho. E a minha mãe foi modernizando. Ela trouxe o colchão daí, ela trouxe o colchão. Ela foi modernizando, fazendo Daí você nasceu nesse sítio, né, como você falou, daí você... E o estudo, como é que é, essa parte de educação? Tinha escola aqui? Nossa, era muito difícil, muito difícil. Eu andava meio que nem zumbi, porque tinha que levantar cedo. Estudei aí no Gaspar, né? Já tinha a escola estadual, Dr. Gaspar Ricardo Júnior, né? Já tinha, porque eu nasci em 56, a escola foi fundada em 53, me falha a memória. E então eu comecei a estudar aqui. Meus irmãos todos estudaram no Gaspar. E até que ano que ia na época? Então, na época era assim, a escola ia até o 4º ano. Depois do 4º ano, daí que vinha o ginásio, né? Sim. No ginásio ainda tinha, naquela época, fazer exame de admissão. Aí, quando eu terminei aqui, a escola no Gaspar, e fiz exame de admissão, e estudei na Escola Industrial de Tatuí. Ah, tinha que viajar todo dia. Isso, daí era E o que era? Era trem, era ônibus? Era charrete? Trem. Não, era trem. E essa época até a gente lembra assim, uma saudade até, porque a gente nostalgia se divertia até boa, bastante, né? Que eu adorava viajar de trem. Mas o trem, ele saía daqui 4h20 da manhã. Você já imaginou a gente com 7 anos, com 11 anos, com 11 anos, levantar 3h30 para vir pegar? Meu pai já levantava às 4, que é normal, minha mãe, né, para pegar as vacas, para tirar leite e tal. E a gente vinha aqui para tomar o trem. Você e alguns irmãos, porque daí a idade era próxima. Daí era eu, o Neno e a Diná, que estudava lá em Tatuí. A Marlene, ela começou a estudar em Boituva. Isso aí do ginásio. E era uma época que violência não tinha essa preocupação, né? Vocês iam as três canções sossegadas para lá. Não, que eu me lembro, não tinha muita violência, não. Eu acho que era mais violência por parte dos pais do meu pai, assim, né? Que eles eram muito bravos. Nossa, não tinha como lidar com eles. Era rei de cima do cavalo, pá, né, gente? Se fizesse alguma coisa que não agradasse, né? Mas a gente ficava meio assustado, porque a mulher também tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da criança. E ainda você teve o privilégio de estudar, né? Porque existem casos que nem o estudo podiam fazer, né? Mas isso daí, meu pai, né, tinha que trabalhar para sustentar aquele monte de criança, mas minha mãe, ela sempre falava pra gente assim, para mim, minha mãe é minha heroína. Ela falava assim, ó, você case com o seu estudo, né? Com a escola primeiro, para depois você casar. Porque quando você é estudada, você tem independência. Sim. A sua independência é a sua liberdade. Entendeu? E daí você estudou até quando que você pôde? Assim, não teve o superior, né? Porque na época não era tão comum. Tinha. Daí eu estudei na escola industrial, que é uma coisa super interessante, porque lá eu aprendi a sentar na mesa, né? Minha mãe ensinava essas coisas, mas quando você é ensinado por uma outra pessoa, aquilo lá fica mais fácil de você assimilar. Sim. Então lá eu aprendi a comer com garfo e colher, né? Lá eu aprendi comer sopa de mandioca, né? Que a gente não disse, porque aqui era o fim do mundo, aqui não tinha nada. Era só mato, né? Era só mato. Aqui a gente estava, dá 2 passos, já estava de cara com um boi na rua. Entendeu? E era isso assim. a gente está falando, você foi estudando 11 anos. até... Aí eu vim de Tatuí, daí veio a escola, o ginásio veio para Iperó. No Gaspar mesmo? No Gaspar mesmo. Daí de 4º ano eu voltei novamente para Iperó. Aí eu estudei no Gaspar até 15 anos. Após isso, surgiu uma oportunidade, minha irmã namorava um rapaz e ele trabalhava, inclusive é o Ayrton, o nome dele. E ele trabalhava com computadores. Nossa, naquela época, computadores? Olha, para você ter uma ideia. Daí, era até para minha irmã mais velha aí, né? Daí eu falei para ele, eu não posso ir,
porque eu não aguentava ficar aqui. Era, como se diz, malhar feijão, porque meu pai, algodão, ele fazia a gente colher algodão, porque a gente tinha mãozinha pequenininha, era mais fácil tirar a pinha, né? E que era comum na época, né? É. Você está falando uma coisa que todo Malhar mundo fazia, feijão, né? Malhar feijão, recolher arroz, porque você colocava no terreiro para secar, tem que recolher o arroz, e mesmo entregando leite de manhã. Então, aqui em Peró eu conheço como uma palma da minha mão. Quem entregava leite aqui na vila, entregava leite na... Colocava numa charrete o leite. Olha, no começo eu entregava a cavalo, mas depois eu tinha vergonha, né? Aí o pessoal tirava sarro da gente. Né? Do cavalo, porque às vezes o cavalo fazia cocô no meio da rua, o pessoal... né? Porque o pessoal não perdia tempo mesmo. É. Aí eu entregava a pé. Ah, só a pé. A pé. Aí colocava aquele saco, por exemplo, 4 litros de leite aqui na frente, garrafa, né? Uhum. Atrás e entregava. Eu e minhas irmãs, não é só eu. Via todo mundo. A caçula, que é a Dilcé, daí ela aprendeu a tirar leite, daí ela tirava o leite. Ah, já era um cargo melhor, ficava lá tirando leite. Melhor, não, acho que não sei não, qual que era pior, vou falar bem verdade, mas a gente sobreviveu, né? E a gente... Eu conheço muita gente, pessoas de idade, porque eram todos meus clientes de entrega de leite. Daí você foi aliando ao estudo com o trabalho, né? Isso, daí teve essa oportunidade para ir trabalhar para lá. Daí eu falei para ele, eu quero ir, né? Minha irmã não podia ir. Você me leva lá, mas é complicado, né? Era 1972 isso. Daí ele falou, vamos então. Aí eu fui morar com eles, minha irmã casou com eles. Que cidade que era isso? Eu estava com 15 anos. E a cidade? Que cidade que era que você foi? São eu Paulo? Eu fui para Bauru. 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 Aí montaram um pessoal que falava assim, é um birô da IBM. A empresa super, né? Só computadores da IBM naquela época e tal, né? Aí eu fui para lá. Aí fui trabalhar lá como digitadora, né? Aí aprendi, fiz o curso. Né? Era muito moderno, né? Porque digitadora, 1972 a gente está falando. Para mim era uma maravilha, porque a gente ia no Giba naquela época e pegava uma Fanta, duas, ficava 3 horas para tomar aquilo lá, porque só tinha dinheiro para aquilo. Não tinha dinheiro para nada, né? E ganhava bem daí, para a época? Então, daí quando eu fui para lá, o primeiro salário meu, tomei quase tudo em sorvete. De tanta vontade. Matou a vontade de... Nossa, eu via que o pessoal comia aquela tal de banana split, né? Sorvete de não sei o quê, de morango e tal, caramelo. Então, e para a época, sorvete era uma coisa assim muito difícil, né? Não tinha quase aqui. Que não tinha, né? Só quando tinha jogo de futebol, o pessoal fazia raspadinha, aquele sorvete que água. Não era bem um sorvete que a gente está falando, o creme, né? Daí fui para lá, graças a Deus, assim, fiquei trabalhando bastante tempo lá. E essa época era uma época da ditadura, né? E até teve uma coisa assim que aconteceu que eu vou te falar a respeito da ditadura. Eu trabalhava da meia-noite às 6 da manhã. Nossa. A gente fazia compensações de cheque, fazia o jogo da loteria esportiva, que chamava na época, a gente fazia esses processamentos à noite, de manhã, distribuía para os bancos e tal. E aí, meu cunhado que até deu curso para mim lá, eu fiz isso daí. Aí que eu vim para Iperó e não tinha o que se fazer, né? Daí você saiu, ficou quanto tempo lá você ficou? Daí fiquei 3 anos. Daí você voltou para Iperó. Daí minha irmã veio embora primeiro. Eu fiquei, não tinha onde morar lá. Não tinha quem ficar. Era pensão? Eu era menor. Então, estava falando da ditadura, para você ter... Eu cortei, fiquei... O pensamento. Para frente, Aí, quando eu saí, uma época, tinha uma amiga minha que eu fiquei morando na casa dela, quando eles vieram embora para cá. Aí, estava lá na avenida principal, acho que é Rodrigues Alves, é o nome da avenida, e a viatura parou. No que a viatura parou, ela pegou a gente pelo pescoço, pelo bumbum, né? E jogou na viatura. Eu e minha amiga. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Isso à noite, era à noite? Era, porque eu trabalhava da meia-noite às 6. Você estava saindo? Eu estava saindo, saí adiantado aquele dia do serviço, era umas 3h30. 3 da manhã. Eu com 15 anos, 16 anos,
Estava indo. Daí chegou essa viatura e me jogou, né? Não perguntou nada? Não, não perguntou. E foi me jogando, jogou na viatura. Daí eu fiquei morrendo de medo, eu não sabia nem o que fazer. Minha amiga então disparou, chorando. Daí ela falou assim, eu quero... Onde você vai levar? Vou levar vocês para a delegacia. Porque naquela época carimbavam a perna das mulheres que usavam minissaia, cara. Nossa. E o cara queria carimbar nossas pernas lá. Porque a gente usava uma roupa, né, normal, pra gente era normal aquilo lá. Daí, quando chegamos pro delegado, ele falou, você não vai carimbar, nós estamos trabalhando. Daí ele falou, como que vocês estão trabalhando essa hora? Você tem quantos profissão anos? É? Ah, então tudo bem. Falei, eu exijo que você me leve lá, onde a gente trabalha, minha amiga também, né? Daí ela falou assim, então vamos lá. Aí colocou, graças a Deus, colocou nós de volta na viatura. Sem daquele jeito, com calma. Daí você entrou normal. Aí fomos até lá, graças a Deus que o meu ex-cunhado estava lá. Daí explicou para ele que realmente a gente trabalhava, né? Registro. Daí, para mim, no sentido foi um susto, mas foi bom. Porque daí o delegado falou, menor não trabalha esse horário. Vocês vão ter que mudar o horário dela. Né? Que tinha uma certa razão mesmo, né? Exatamente. E daí que eu fui trabalhar no horário, que a perfuradora trabalha 6 horas, porque é um serviço muito repetitivo, né? Uhum. E trabalha por produção, é complicado. Aí, graças a Deus, passei de dia. E mesmo de dia, não tinha como você cumprir, por exemplo, o horário e fazer todo o serviço que você fazia à noite. Então, começou a complicar. Aí, vim embora para Iperó. Lá eu não consegui estudar. Aí eu voltei para Iperó, aí que eu conheci o meu falecido marido, né? O primeiro marido. E aí entrei no curso fui procurar trabalho. E consegui trabalhar em Sorocaba, na Companhia Nacional de Estamparia, que faliu. Eu trabalhei 3 anos lá, viajando aqui, na parte da manhã. Pegava o trem. O P1, né? O trem, o P1, ia até Sorocaba e voltava. A estação onde a gente está hoje. Isso, exatamente. Então eu continuei ainda viajando. O trem faz parte também da minha vida, né? E fui para Sorocaba. E quando eu fiquei 3 anos trabalhando lá, daí a empresa começou a falir. Quando a empresa começou a falir, nesse intervalo, eu me casei, fiquei noiva, me casei e eu ganhava mais, assim, eu ganhava bem lá, né, na estamparia, mesmo estando falindo. Mas meu ex-marido, ele arrumou um trabalho lá e foi para lá para ganhar 2 vezes mais que eu ganhava aqui. Sim. Né? Aí nós fomos para lá. Mas, infelizmente, aí não deu certo. E eu ficava apavorada. Aí comecei a trabalhar com outras coisas. Lá em Sorocaba? Lá em São Paulo. São Paulo. Foi para São Paulo, morei 15 anos quase em São Paulo. Aí trabalhava com... Minha irmã, ela é artesã, ela fazia os artesanatos e eu vendia na porta das fábricas, da Avon, da Caterpillar. Fazia um trabalho lá. Vendia doce daqui de Tatuí, doce de abóbora, leite. E levava para São Paulo? Eu levava tudo para São Paulo, nas portas das fábricas, abria o meu carro e vendia. Né? Empreendedora, né? Que hoje a gente chama empreendedora já na época, né? Sempre eu tive meu dinheiro, sempre fui independente, né? Nesse sentido. Aí começou a ter uma crise lá em São Paulo, nós voltamos para cá. Quando nós voltamos para cá, eu entrei fazer um curso de processamento de dados e um curso de inglês. Eu sou formada também em processamento de dados, fiz aqui em Sorocaba. Depois, porque aí meus filhos começaram a estudar. Então, vamos falar dos filhos um pouco pra gente. Daí nisso daí você teve quantos filhos? Vamos falar 4 filhos. 4 filhos. É o Fábio, o Fernando, a Juliana e o Carlinhos. O Fábio, você dizem que... Isso tudo empreendedora e você sendo mãe, né? Eu colocava meus filhos, quando eu ia levar para vender as coisas, meus filhos ficavam no buraquinho do Fusca, sabe? Sei que tem aí até uma eu foto. Vinha abarrotado de coisas, quando eu vinha para cá, às vezes visitar minha mãe, eu já ia fazer as compras aqui e já ia lotado. Eles iam num cantinho. Como que cabia tanta coisa num Fusca, né? Eu sou da época do Fusca também. Então, eu fiquei com o Fusca trabalhando bastante.
Nós vamos parar por enquanto aqui, nós vamos fazer essa entrevista com a Isildinha em várias partes, porque ela vai contar bastante coisas ainda. Iniciamos um pouquinho para dar uma pincelada na sua vida, né, Isildinha? E a gente volta, continuando, vamos introduzindo, né, falando das famílias, tudo, e quero agradecer pela sua primeira participação aqui. Desculpa, eu acho que eu falei até demais. Não, falou que tinha que falar mesmo, é sua história. Mas é que a gente, quando fala a verdade, fala, né, dessa época, a gente pode até esquecer alguns detalhes, mas foi uma época boa de aprendizado, né? Sim, muito nós boa. falamos da sua infância, da sua juventude, falamos do lado dela, mãe, empreendedora, e a gente continua na próxima entrevista. Obrigada, pessoal, até mais. Tá, obrigada. Você vai fazer mais entrevista? Eu vou indo. Viu? Hã? Gravando aqui agora? Só para dar o crédito. Fala seu nome. Meu nome é Isildinha Domingues dos Santos Folim. A minha profissão é corretora de imóveis. Você está como historiadora aí. Eu sou historiadora porque eu também sou bacharel em Direito, formada em Processamento de Dados, e adoro história, e estou fazendo um trabalho sobre a fundação da cidade de Peró, em nome da minha família, que eles são daqui. Então vou colocar como historiadora. Isso, Crédito. isso, pode ser. É o conteúdo da Uma das Sim. funções dela. Tá.